Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, trazendo aqui a revisão dos conteúdos que serão tratados na nossa avaliação global de geografia, claro, né pessoal? Então, nós vamos versar, a nossa prova ela estará abordando os assuntos do capítulo 2, a Guerra Fria e o Mundo Bipolar, e o capítulo 3, a Globalização e a Economia Mundo. São 10 questões ao todo, tá bom? Todas questões objetivas, beleza? O capítulo 2, a Guerra Fria e o Mundo Bipolar, ele começa versando sobre esse detalhe do novo capitalismo e a criação da ONU. Bem, nos capítulos anteriores nós estudamos sobre o processo de surgimento do capitalismo, né? A transição do período medieval, dos períodos anteriores ao capitalismo, para essa nova fase, né? Essas novas fases, né? Que foram 4 fases que a gente estudou do capitalismo, e após esse período nós temos agora a fase da globalização, a fase em que a economia ela abrange todo o mundo. Todo o mundo participa de alguma forma, não da mesma forma, mas de alguma forma o mundo todo participa dessa nova fase. Nessa nova fase, comandada pelos Estados Unidos, principalmente depois aí da Segunda Guerra Mundial, esse sistema de globalização ele se engendrou, ele se arquitetou, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sempre com aquela ideia meio de participar dos conflitos de forma indireta, sem estar com seu território diretamente envolvido, sem ter nenhuma destruição de ponte, nenhum envio de bombas sobre o seu território. Então ele participa de forma muito distante fisicamente, vamos dizer assim, mas bem presente em investimentos, em armamentos, em soldados também, envio de soldados. Isso eu estou falando da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Quando termina a guerra, os Estados Unidos estão ali numa situação bem melhor do que a boa parte dos países europeus que estavam ali na linha de frente desse conflito. Então, ele está melhor em questões estruturais, porque não está na frente do conflito, o seu território está intacto e a sua economia também se aproveita de alguma forma dessa economia das armas, a economia, toda a economia envolvida na guerra, e que os Estados Unidos, por estar à frente, por ser uma das nações mais beneficiadas em todo esse contexto, acaba também se beneficiando no pós também. Após a guerra, toda a estruturação econômica ou reestruturação econômica que vai ocorrer, econômica e política, vai estar encabeçada pelos Estados Unidos. Se eu sou o líder desse negócio que vai se reestruturar agora, então é muito provável que as cartas sejam dadas por mim e sempre em maior benefício também para mim. Essa é mais ou menos a situação, gente. Essa é a nova fase que o capitalismo vai se mostrar. Ele é globalizante e ele tem no comando os Estados Unidos. A Conferência de Bretton Woods em 1944, envolveu 44 países do bloco de países aliados. Previa o quê? A reconstrução e a estabilidade da economia mundial. Sem nenhuma... a gente não pode ser bobinho numa hora dessa, né? Não pode ser tolo, e sempre entendendo que essa reconstrução, a partir da visão norte-americana, a partir dos parâmetros estabelecidos pelos Estados Unidos, sempre vamos reconstruir, mas também vamos ganhar em cima dessa situação. Na reconstrução econômica, vamos tratar assim, né, conforme eu coloquei aqui, houve a reordenação econômica e a reordenação política. Então, na reordenação econômica, o dólar substituiu o padrão ouro. Até então, a economia mundial ela se baseava no ouro. Tipo, um país negociando com o outro, então a paridade, o que definia os valores era o ouro. Agora, a moeda norte-americana vai tomar esse posto que antes era desse commodity, que era o ouro, né? Como eu disse para vocês, nós vamos reordenar, mas nós vamos colocar os nossos
critérios, os nossos pontos, a nossa economia na frente. Quer dizer, a moeda norte-americana, ela pode ocorrer o que for no mundo, mas ela sempre vai estar ali fortalecida de alguma forma, porque ela é a moeda internacional praticamente. Depois dessa conferência de Bretton Woods, que foi feita essa mudança de padrão da economia mundial, então o dólar ganhou, né? Então o dólar agora é a moeda internacional e ela é utilizada para o comércio também entre os países do mundo. Ainda na reordenação econômica foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e que para ajudar os países em empréstimos e também definindo padrões para os países que eles emprestam também. Não é só emprestar e tal, não, eu empresto para você, mas você precisa ser um país democrático, você precisa ser um país que verse dentro dos padrões que nós consideramos humanitários, né, os direitos humanos, os direitos trabalhistas, tem que honrar com a cartilha que nós acreditamos, né, os norte-americanos. O BID, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, esse banco ele foi utilizado, né, muito para aquele plano que a gente vai falar lá na frente, plano Marshall, o plano de reconstrução econômica, mas também as estruturas, as bases da economia, né, que são as estruturas que estavam arrasadas, estradas, pontes, as fábricas. Esse banco vai ser utilizado largamente com essa finalidade, tá bom? Na reordenação política, agora veio a Conferência de São Francisco em 1943, com a criação da ONU, né? Buscando a preservação da paz e da segurança mundial. Sabemos que, em partes, essa organização ela não tem força para aplicar sanções em nenhum país, ela não tem uma polícia própria para estar impondo sua lei, a sua vontade para algum país. Ela simplesmente é uma junção dos países, se cria esses critérios, mas se algum desobedece também, né, como por exemplo os Estados Unidos na invasão ao Iraque, depois que teve o seu território atacado, as Torres Gêmeas e tal, né, quer dizer, os Estados Unidos desobedeceu o organismo que eles mesmos haviam criado. Então meio que quando não é da sua vontade, ele vai lá e desobedece e fica por isso, né? Então é uma organização meio enfraquecida, vamos dizer assim. A ONU também tem essa ideia de promover a cooperação internacional para a resolução de problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Como eu já disse para vocês, meio complicada essa situação, tá bom? Capitalismo versus socialismo, né? Dois sistemas econômicos antagônicos, né? Claro, o capitalismo visando sempre o lucro, a sociedade de classes, a propriedade privada, são características do capitalismo. E o socialismo é a ideia do coletivo, a ideia da economia planificada, que daqui a pouco eu também vou estar desenrolando um pouquinho sobre isso. No socialismo, especificamente, ele é baseado nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Duas obras especificamente, que é o Manifesto Comunista e o Capital. Como eu disse para vocês, sendo sempre contrário ao que já estabeleceu o capitalismo. Essa ideia de busca do lucro. No socialismo a ideia não é essa. A ideia é que todos cresçam juntos, é o coletivo e tal. Sociedade de classes, não. Abolição dessa ideia de classes, muitos ricos, alguns poucos muito ricos e uma grande parcela da população muito empobrecida. Então a ideia do socialismo é que haja uma amenização dessas disparidades, né? E eu não estou dizendo que isso tenha ocorrido, eu estou falando do socialismo científico, que depois ficou conhecido. Depois que surgiu a Revolução Russa e que surgiu lá depois da Revolução surge a União Soviética, que seria um ensaio do que seria a aplicação na prática do socialismo, e depois com a Revolução também comunista na China, em Cuba, e então todas essas revoluções que causaram a ideia, que vieram na esteira de aplicar o socialismo em seus territórios,
Aí viu que os cientistas acabaram observando que na prática o socialismo ele não condizia com aquilo que estava estabelecido por esses dois autores, Karl Marx e Friedrich Engels, principalmente nessas duas obras que eu já falei, o Manifesto Comunista e o Capital. Então, a partir daí se passou a falar dessa forma, um socialismo real, quer dizer, na prática, que é bem diferente do que se propunha na literatura, e o socialismo científico, aquele que é defendido dentro da academia, aquele que é defendido dentro dessas obras, principalmente, que eu acabei de citar. Então, socialismo real, o da prática, que desobedecia, quebrava muitas das regras estabelecidas dentro do pensamento desses dois autores, né? Não acabou com a classe, com as classes totalmente, inclusive andou enriquecendo, foi bastante algumas classes em cima desse movimento que visava colocar o trabalhador no poder e trazer estabilidade para todos, igualdade para todos, mas na prática esse tipo de coisa não ocorreu. Então ficou socialismo real, socialismo científico, tá bom? Eu acabei já citando, né, a Revolução Socialista em 1917 na Rússia, que em 1922 institui a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse ano, né, tornou-se aí o país mais extenso do mundo, com 22 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Na Rússia também se estabeleceu o governo totalitário, agora o URSS, né? Um governo totalitário, né? E isso não era previsto no socialismo dentro da literatura que eu citei, né? Então, na prática ocorreu isso, no socialismo real, né? Um governo totalitário e um partido único, ok? No socialismo real economia planificada, a ideia de não haver a história da moda, a história da busca do lucro. Então a economia ela era planejada por esse governo central, por esse partido central também, que é chamado de economia planificada, onde tanto a produção quanto o consumo, o que você vai consumir, o que você vai vestir, o que você vai comer de alguma forma, né, de forma bem direta, eu não estou dizendo assim, pessoa por pessoa, o que você vai comer, mas de forma organizacional a nível de país, era feito todo esse planejamento de produção e consumo, sem a busca do lucro, né? Anulando uma característica do capitalismo, que é a busca do lucro. Então o socialismo vai buscar um sistema que vai contra essa ideia de busca do lucro. Conflitos da Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra Mundial e até o fim da União Soviética, lá em 1991, esse período aí fica conhecido como Guerra Fria, né? O período onde as duas potências se enfrentam indiretamente, não houve conflito direto, não houve embate direto, houve alguns conflitos indiretos, né? Guerra por procuração, onde eles se envolveram com outros conflitos locais, sendo que os Estados Unidos apoiavam um lado e a União Soviética apoiava outro, então de forma indireta, né? Porque eles sabiam que se envolvesse num conflito que fosse direto, sendo que os dois tinham armamentos capazes, agora, muito mais potentes do que aquelas bombas lançadas nas duas cidades japonesas, tanto um quanto o outro tem bombas muito mais com poder de fogo, de destruição em massa, muito mais potente. Então, o que adiantaria um conflito desse onde não haveria vencedores, né? Com uma destruição tão grande, então por isso que de forma inteligente até, né? Eles não se enfrentaram diretamente, mas indiretamente, se envolvendo em guerras por procuração, tá bom? Eu vou destacar desse período da Guerra Fria e os conflitos que ocorreram, que não são só esses, tá bom? Houve Guerra do Vietnã, outros conflitos e tal, como eu citei, guerra por procuração, mas dentro desses conflitos, desses sistemas de divisão, eu vou destacar a divisão da Alemanha, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida entre os vencedores. União Soviética
e Estados Unidos faziam parte do bloco vencedor, apesar de terem sistemas antagônicos, como eu já disse, um é socialista e outro é capitalista, mas eles faziam parte do mesmo bloco, né, para combater o nazismo. Um terceiro sistema, um terceiro modo de ver o mundo, de pensar as relações, as economias e as pessoas e etc, né? Mas venceram e agora vamos dividir a Alemanha. A Alemanha foi dividida não só entre norte-americanos e a União Soviética, mas também do lado norte-americano estava também a Inglaterra, o Reino Unido, os ingleses e os franceses também. Então, a parte capitalista da Alemanha ficou dividida entre esses três, ingleses, franceses e norte-americanos, e o lado oriental, o lado ocidental capitalista, o lado oriental socialista, comandado aí pela União Soviética. Então, um lado foi chamado a Alemanha Oriental, no caso, República Democrática Alemã, ou RDA, tá bom? Com a capital Berlim, essa comandada aí pela União Soviética, socialista, claro, né? Ficou prevalecendo esse sistema. E do outro lado, RFA, né? República Federal da Alemanha, capitalista, óbvio, tá bom? Comandada aí por esses três países que venceram aí a Segunda Guerra Mundial, ingleses, franceses e os norte-americanos, tá bom? Em 1949 foi a criação da ONU, essa aliança militar, a ONU não, gente, a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma forma de conter o avanço do socialismo ou dos países aliados à União Soviética, porque a União Soviética ela continuou expandindo a sua atuação no mundo, principalmente do lado oriental. Ela foi agregando países, né, colocando países ali na sua área de atuação, fazendo aliados e avançando o sistema socialista no mundo. Inclusive aqui na América, Cuba, né, sofreu esse assédio, né, e se tornou aliado por um bom tempo da União Soviética, Nicarágua, e assim, né, estava a União Soviética sempre tentando aumentar o seu braço de atuação no mundo. Uma consequência disso para o Brasil é a ditadura militar, não só no Brasil, mas na América Latina. Alguns países tiveram apoio da CIA, né, da política também norte-americana, uma ação dos Estados Unidos aqui no país, apoiando o golpe militar a fim de impedir, porque supunham eles que o Brasil estava sendo assediado para agregar a esse sistema que o mundo estava ali dividido e para o lado socialista. Então vamos ajudar ali, vamos apoiar esse golpe a fim de impedir esse avanço da União Soviética no mundo. E entrar lá no Brasil, entrar no Chile, entrar em alguns países aqui da América. É uma consequência desse período também, né? A nossa ditadura aqui de 64, tá bom? Então a criação da OTAN é um meio de você agregar parceiros, agregar aliados, e você criar uma aliança militar de proteção dessas nações contra qualquer possível ação da União Soviética, alguma ação mais enérgica, alguma ação, sei lá, de tentar invadir algum país, de tentar criar ali um conflito. Então esses países fazem ali um cordão de proteção, a Aliança Militar Ocidental. Foi os fundadores dessa aliança, a OTAN, que até hoje ainda existe, está em voga, em destaque aí, essa história toda aí da Rússia e da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, colocar armamentos ali nas barbas da Rússia, não sei o que, quer dizer, a OTAN continua. A aliança militar da União Soviética acabou com a União Soviética, né? Com o fim da União Soviética, terminou também a aliança militar do bloco, né, dando a ideia que era mais uma aliança para intensificar ou ajudar na expansão desse sistema socialista e não exatamente de proteção contra alguma coisa, né? Sim, os fundadores da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França, Itália, Países Baixos, Holanda, né, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca
Irlanda, Noruega e Portugal. Esses são os países que tiveram essa ideia inicial, foram os fundadores dessa aliança que hoje nós tanto vemos aí nos jornais sendo tratado, a OTAN, tá bom? O Pacto de Varsóvia é a resposta socialista, a resposta da União Soviética para a criação dessa aliança militar no Ocidente. Então, do lado oriental, do lado socialista, do lado da União Soviética, temos o Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955. E extinto, né, essa aliança militar foi extinta em 1991, quando acaba a União Soviética. Então, acaba a União Soviética, acaba também a sua aliança militar. E o Plano Marshall foi criado em 1947, está dentro dessa ideia toda de proteção dos países, de reconstrução dos países, né? O Plano Marshall, ele previa a reconstrução econômica dos países da Europa Ocidental, e com isso entra a OTAN, com isso entra a questão econômica, com isso entra tudo que envolve a reconstrução desses países, tanto político quanto economicamente. E do lado socialista foi criada a Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua entre os países, claro, que faziam parte da União Soviética ou fossem aliados, que diga Cuba, né? Cuba se beneficiou por muito tempo vendendo algumas matérias-primas por preço bastante elevado do que um preço normal de mercado, porque era uma forma da União Soviética de fortalecer a ilha, né, de fortalecer a economia da ilha, e vendendo produtos para a ilha também abaixo do preço de mercado. Então comprava acima do preço de mercado alguns produtos e vendia outros de volta abaixo do preço de mercado para beneficiar a economia de Cuba. Só a título de exemplo, como era que funcionava esse sistema aí da Comecon, né, que foi criado em 1949. Por fim, chegamos, né, o último subtítulo aqui, o fim da União Soviética, da URSS. Em 1989 foi a queda do Muro de Berlim. Isso não representa o fim da União Soviética, representa o começo do fim, vamos dizer assim. Um início ali da desintegração desse bloco que nós conhecemos hoje como União Soviética, mas não é o fim. O fim mesmo, a batida do martelo, a definição final de que pronto, acabou, estamos separando as 15 repúblicas que faziam parte desse guarda-chuva que era a União Soviética. Nós estamos separando, agora são livres, são autônomas, são cada um por si. Foi em 1991, né, a desintegração da União Soviética. Vamos dar uma passeada no capítulo 3, a globalização e a economia mundo. Pós o mundo bipolar, quer dizer, depois desse período até o fim da União Soviética, que era só Estados Unidos e União Soviética, quer dizer, o mundo ou tinha que ser capitalista ou era socialista, não tinha um outro sistema alternativo, não tinha outros polos de poder que disputassem no meio dos dois, por isso que é chamado o mundo bipolar. Agora o mundo é multipolar. Depois do fim da União Soviética, surgiram outros polos de poder no mundo. Não mais agora só socialismo e capitalismo. Agora, dentro mesmo do sistema capitalista, surgem outros polos de poder no mundo, né? E dentro do sistema comunista, né, mais à frente, também a China vai despontar como uma potência no mundo mais recentemente. Então surgiu o Japão e a Alemanha que não está mais fragmentada em 4 partes, né? Ou simplesmente 2 partes, capitalismo e socialismo, é porque o lado capitalista, como eu disse para vocês, ficou dividido entre os ingleses, franceses e norte-americanos. Então o lado capitalista eram 3 partes e só o lado oriental da União Soviética. Então a Alemanha não está mais fragmentada, ela volta a ser um país unificado, e quando ele se reunifica, ele começa a desenvolver sua economia e se torna uma potência na Europa, uma potência de grande expressividade, de grande expressão econômica. Por isso que é chamado de um novo polo de poder no mundo. Capitalista, claro, né? E o Japão, na Ásia, desponta como também um polo de poder político, econômico, de alguma forma, ali na região. Tá bom? Então, por isso que nós chamamos agora a nova ordem multipolar. O conceito de globalização, gente, eu posso, de forma bem rasteira, sei lá, bem panorâmica, dizer que a
a integração do mundo na parte econômica, né? Revolução dos meios de transporte ajudou nisso, a revolução dos meios produtivos, as revoluções industriais ajudaram muito nesse processo, né? A revolução dos meios de comunicação, o capitalismo em si ajuda muito isso, esse acúmulo de riqueza ajudou a incrementar essa indústria, a desenvolver essa indústria, a desenvolver novas tecnologias. As guerras também, de alguma forma, ajudaram a desenvolver novas tecnologias, novos meios de comunicação que acabaram unificando o mundo, tanto político quanto economicamente e na parte informacional. É tanto que a parte mais recente do capitalismo é o capitalismo informacional, é o capitalismo de quem detém a informação, de quem vende informação, de quem compra informação, né? De quem lida com informação. Então a globalização ela tem essa característica, a revolução dos meios de transporte, de comunicação e a mundialização do capital, que o diga é as bolsas de valores, os mercados especulativos, né? E agora a maior dependência entre os países também do mundo. Não existe mais país isolado. Eu diria até que nem a Coreia do Norte, que se diz ali socialista, fechada e tal, nem ela está isolada desse sistema mundo. De alguma forma é impactado, tem alguns, não diria na mesma intensidade que uma Rússia, que um Brasil, que um Estados Unidos, mas de alguma forma está dentro desse sistema mundial de alguma forma, tá bom? Então a globalização ela tem essa característica, né, de forma muito mais geral, tá bom? Características dessa nova ordem mundial, eu destacaria que o mundo agora, ele não, na questão econômica não tem mais essa questão, o lado socialista, o lado capitalista. Não, agora nós temos os países desenvolvidos, ricos, um lado do mundo, e o outro lado, os não desenvolvidos ou pouco industrializados, ou pobres. Então, basicamente, com exceção de alguns países, mas grande maioria desses países não industrializados ou pouco industrializados, boa parte deles serão países ex-colônias, países que um dia foram explorados pelas grandes potências aí no período das grandes navegações, das descobertas, da colonização desses territórios, né? Da exploração de suas riquezas. Então o que restou hoje, o que nós temos hoje, são os países não industrializados ou pouco industrializados ou atrasados economicamente, os países pobres, vamos dizer assim. Então, as ex-colônias asiáticas, africanas e americanas e da Oceania estão no bloco sul, ou bloco dos países mais atrasados, com exceção de todos esses que eu citei, desses continentes, exceção dos Estados Unidos, que também foi colônia da Inglaterra, mas não se tornou aí um país pobre, vamos dizer assim. Com exceção também do Canadá, que foi colônia também de uma outra potência, Nova Zelândia também e a Austrália. Esses 4 são exceções à regra, mas os outros, todos os países que são do Bloco Sul e que são chamados países não industrializados, pouco industrializados ou países pobres de alguma forma, são ex-colônias, né? E os ricos são aqueles que colonizaram, são aqueles que exploraram. Os não industrializados representam oportunidade de investimento às transnacionais. Quer dizer, vocês não são mais nossas colônias, mas nós vamos explorar vocês de outra forma. Nós vamos colocar as nossas transnacionais, que antes a gente chamava multinacional, as nossas transnacionais, Coca-Cola, Volkswagen e tal, dentro desses países pobres, representando oportunidade de investimento, as novas oportunidades de exploração desses países, continuando aí a desigualdade, né? Aumentando a riqueza do lado norte do mundo, do lado rico, e aumentando a desigualdade, a exploração, a pobreza no outro lado, lado sul do mundo. Outra característica, apesar das vantagens oferecidas, é um investimento de risco. Apesar desses países pouco industrializados, ou chamados até emergentes, como é o caso do Brasil, eles representarem vantagens de investimento para os empresários dos países ricos, mas é um risco grande também.
Outra característica, os antigos países socialistas adotaram o sistema capitalista. Então, nessa nova ordem mundial, aqueles países que se desligaram da União Soviética escolheram mudar os seus sistemas, não mais o socialismo, e ir para o capitalismo, com exceção de alguns. Então, vamos pegar aqui a listinha dos países que continuaram dentro do sistema socialista. E o restante mudou para o capitalismo. Então, exceção quem? Cuba, continua socialista, Laos, Coreia do Norte e o Vietnã. Então, tirando esses aqui permaneceram socialistas. Então, tirando esses, Polônia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, os países bálticos, né, entre muitos outros, se tornaram capitalistas. Só não esses 4 aqui, 1, 2, 3, 4, né? Cuba, Laos, Coreia do Norte e Vietnã se mantiveram socialistas. Para finalizar, o outro lado da globalização. Quer dizer, a globalização ela aumentou a desigualdade no mundo, possibilitou mais desigualdade tanto social quanto econômica. O desemprego aumentou, porque aumentou a revolução na técnica e na tecnologia, possibilitando o desemprego estrutural. Por exemplo, a gente pode citar que é aquele desemprego resultante do avanço das tecnologias. Então, o trabalhador não tem possibilidade de acompanhar esse avanço e ele perde ali o seu trabalho. É a globalização da pobreza. A pobreza também, ela toma proporções também mundial. Ela sofre com esses avanços também da técnica e da tecnologia no nível mundial. Não apenas mais só o país X, só a China, só a Índia, não. A nível mundial se vê pessoas sofrendo por esses avanços também da globalização. E o aumento do índice Gini, né? O índice Gini, que ele mede a distância entre em cada país, né? Você pode fazer aplicar esse índice, né? Vamos dizer assim. E aí você observa a distância entre o mais rico e entre o mais pobre. Então, quanto mais esse número for próximo de 1, né? Mais desigual é esse país. Quanto mais próximo de 0, mais igual é esse país. Tá bom? Então, esse índice representa essa desigualdade. Então, quanto mais alto for esse índice, e com a globalização, esse índice, ele seguiu uma tendência de acentuação dessa desigualdade. O aumento, o distanciamento, quer dizer, os que já eram ricos, acumularam cada vez mais riquezas, mais poder, mais domínios territoriais, apesar de não naquelas características das grandes navegações, da colonização, mas dominam de outra forma, dominam os políticos, dominam os trabalhadores, então só mudaram a forma de domínio, mas continua a colonização, a nova colonização, vamos dizer assim. Então, a globalização, ela possibilita também, né, conforme o Milton Santos, essa revolução técnica e tecnológica possibilita também a essa população se reorganizar dentro dessa nova forma do capitalismo, também fazer riqueza também a partir dessas novas técnicas, a partir do celular que você tem em casa, ou do notebook que você tem em casa. Você pode criar conteúdo, você pode se reorganizar dentro do sistema. O sistema, ele possibilita desigualdade, ele possibilita esse acúmulo de riqueza, mas também possibilita uma oportunidade dessa população também de se reinventar, dessa população explorada, né? O Milton Santos traz um pouco dessa discussão nas suas obras, né? O geógrafo negro brasileiro Milton Santos, tá bom? É isso, pessoal. São 2 capítulos, eu fiz um panorama, não sei se fui tão resumido quanto eu gostaria, né, gente? Mas é isso aí, qualquer coisa, manda aí as perguntinhas ou no chat ou no meu zap privado, tá bom, pessoal? E se a gente tiver oportunidade ainda de, antes da avaliação, ter alguma aula, né, em algumas turmas a gente vai poder ter algumas aulas antes da avaliação e a gente aprofunda algumas coisas, tá bom? Os demais a gente
convido vocês a pesquisarem sobre cada um desses assuntos, assistirem outras videoaulas, pesquisar na internet, ver outros sites, o Descomplica, né? O canal do Descomplica tem vários vídeos, às vezes vídeos bem curtos, sobre diversos assuntos. Então, se continuar a dúvida sobre algum desses pontos, vai atrás, aprende a ir buscar conhecimento, a ir minerar conhecimento, aprender a aprender, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.